Bom dia. Eu gostaria de compartilhar com você que está nos ouvindo nessa manhã um texto da Palavra do Senhor e um tema específico que tem chegado muito à nossa vida, assim, muitos problemas de servos do Senhor que estão passando por processos de adoecimento, por processos relacionados à ansiedade. Eu acho que você deve se identificar com o que eu estou falando, porque certamente na sua igreja, no seu trabalho, no seu colégio, você deve estar se deparando com pessoas que começam a passar mal, começam a produzir menos, começam a se sentir muito mal e de forma que começam a ficarem impedidas das suas atividades, não produzem mais como antes, não se alegram mais como antes. Inclusive servos do Senhor, servos sérios, dedicados à obra, mas que de um momento para o outro começam a se sentir mal, às vezes uma pressão muito alta, sem muita explicação médica, vão ao médico, mas o coração está bem e a pressão sobe. O coração está bem, mas não há problema de pulmão, mas não conseguem respirar direito, sentem aquele nó na garganta. E eu tenho visto e ouvido de muitos servos de Deus passando por processos como esse. E eu queria ler nessa manhã um texto de Filipenses, em que a palavra nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. É um tema amplo, nós nessa manhã não vamos abordá-lo como ele necessita ser abordado, mas uma pergunta que me fazem sempre: o cristão, ele passa por esses processos de doença? O cristão, ele pode ficar deprimido? Ele pode ficar ansioso? Eu quero dizer categoricamente para você nessa manhã: o cristão, sim, pode ficar doente. O cristão, sim, pode passar por esses processos de ansiedade. E se você está assim, tão cansado, vivendo uma pressão tão grande e não consegue se sentir forte para vencer isso, eu queria dizer para você que você está passando por isso justamente, talvez, com certeza, porque você foi forte por muito tempo. Você suportou muitas pressões por muito tempo. E a partir dessas pressões que foram te moendo, te cansando, te desgastando, você chega no limite humano. Nós somos humanos. E quando você chega nesse limite humano, você precisa parar. Às vezes o Senhor, inclusive, permite que você passe por isso para que você pare, para que você descanse, para que você reflita, para que você dê um basta numa série de coisas que às vezes estão nos sugando e a gente nem percebe. Eu tenho muito na minha mente aquela imagem de um soldado. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma formatura em que aqueles rapazes ficam muitas horas no sol, muitas horas, e de repente alguém cai. E quando essa pessoa cai, alguém pode considerar, fraco, caiu. Não, muito pelo contrário. Se ele não cai, ele morre. Porque isso foi o que Deus colocou no nosso corpo, no nosso fisiologismo. Quando você cai, o cérebro recebe oxigênio novamente. Porque se você vai ao chão, o seu cérebro volta a receber o oxigênio que não estava recebendo até ali, por causa do sol, porque você está muitas horas em pé. Deus fez isso dentro da sua sabedoria e nós não podemos superar os limites humanos que o Senhor colocou sobre nós. Até mesmo Jesus, quando esteve aqui na terra, a palavra diz em vários momentos, até naquele momento em que ele encontra a mulher samaritana, a palavra nos diz que ele se sentou, cansado da viagem, ele se sentou ali perto do poço, está lá em João capítulo 4, e ele pede água àquela mulher, ele se sente frágil e pede ajuda a alguém. Veja que lição. Então, se nessa manhã eu queria dar essa palavra para você de encorajamento, se você está se sentindo cansado ou com algum desses sintomas, busque ajuda, converse, troque com alguém que é seu irmão, que é seu amigo, busque a ajuda do médico. Às vezes a gente tem até medo dessa palavra psiquiatra. Ah, vou ao psiquiatra. Inclusive, infelizmente, há quem ainda pensa, psiquiatra é para loucos. Um psiquiatra é para humanos. Um psicólogo é para humanos. São pessoas que se preparam para ajudar homens e mulheres que passam por todas as dores que estamos sujeitos nessa nossa rotina tão pesada do dia a dia. Além do seu líder espiritual, seu pastor,
ou aquele irmão da igreja que pode ser o teu intercessor, aquela pessoa que te dê apoio, que te dê orientação. Irmão, abra-se, converse, comece orando, exponha-se para Deus. Não tenha vergonha de dizer que está fraco, não tenha vergonha de dizer que está cansado. Esse é o início de um processo de cura, quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus e permitimos que Ele coloque pessoas que venham a nos ajudar. Então que você abra seu coração, em primeiro lugar, em oração e diga ao Senhor: quem o Senhor quer que me ajude? Coloque, Deus, pessoas que possam me ajudar, porque você não vai passar por muito tempo nessa situação, porque isso não é o projeto de Deus para você, mas é um momento de crescimento, de renovo, que nem aquela águia que perde as penas, mas que se fortificará e dará altos voos em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele guarde a sua família, que Ele guarde a sua casa e que, acima de tudo, Ele abra o caminho da cura diante de você, que Ele abra aquele mar que está fechado, que você hoje, nesse dia, através da oração, através do Espírito Santo, veja os novos caminhos que o Senhor tem para a sua vida. Eu desejo que, de fato, você comece uma mudança a partir desse passo de oração e de comunhão com o Senhor. Amém.